Começo então só trazendo uma figura mais simples, uma figura nos relembrando aí um pouquinho da anatomia, porque eu vou falar um pouquinho das nomenclaturas que nós vamos falar hoje, sobre várias técnicas, então precisa relembrar um pouquinho da anatomia. Então, essa figura aí, de uma forma bem simples, ela traz para gente os ovários, né? São dois ovários. Aqui, essa regiãozinha aqui, menorzinha, é a região das tubas uterinas, que no animal vivo você acaba não visualizando dessa forma. A gente às vezes vê essas figuras aí em livros, ou nem em desenhos, e não é dessa forma exatamente. Então, essa região aqui, olha, essa região mais ondulada é a região das tubas uterinas. E nem sempre a gente tem essa visualização como está aí na figura, certo? Dois cornos uterinos, que são relativamente, né, extensos, e um corpo uterino bem menor, pequeno, em extensão. Aqui é a região da cérvix, depois aqui é a região da vagina e da vulva, que é a parte externa desse sistema reprodutor feminino. Então, eu trouxe isso aí para a gente falar como que a gente nomeia os procedimentos. Então, quando eu vou falar agora de ovário histerectomia, você pode encontrar na literatura também como OHE, ovário histerectomia, que nada mais é do que a retirada dos ovários, as tubas uterinas e o útero, ou seja, vai sair tudo. A única coisa que vai ficar é uma pequena porção do corpo uterino, a cérvix, a vagina e, obviamente, a vulva, que vai permanecer na cadela, certo? E aí eu trago um termo, eu não sei, né, se você já é formado há mais tempo, se você ainda nem se formou. É um termo que muita gente ainda usa, que é ovário salpingo histerectomia, ou então a famosa OSH. É um pouquinho diferente o nome, né? Qual que é a diferença de ovário salpingo histerectomia para ovário histerectomia? A única diferença é mesmo na nomenclatura, a cirurgia é a mesma. Qual que é a diferença da palavrinha? É o salpingo. Salpingo quer dizer tubas uterinas. Hoje em dia se preconiza que não precisa falar salpingo, porque ao você dizer no nome da cirurgia que você está tirando o ovário, necessariamente as tubas uterinas estão saindo, porque não existe a possibilidade de você retirar ou não as tubas. Ao retirar os ovários, elas obviamente, logicamente, saem juntos. Então, fica redundante você falar salpingo. Então, ovário esterectomia fica uma palavra, uma nomenclatura um pouco mais adequada. Outra nomenclatura importante é a ovariectomia, que é quando a gente faz somente a retirada dos ovários. Ou seja, vai ficar. E, obviamente, também saem as tubas, né? Porque se saem os ovários, saem as tubas também. E a gente permanece no paciente o útero, né? Os cornos uterinos e o corpo uterino. Então, a gente vai discutir: a gente pode fazer isso? E também um outro termo, que é a histerectomia. A histerectomia, ao contrário, né? Nós tiraríamos o útero e deixaríamos somente o ovário no paciente, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que que na medicina veterinária a gente não realiza a histerectomia, ou seja, a retirada somente do útero, né? Deixando os ovários. Porque se a gente deixa os ovários, a gente não alcança muito dos objetivos, né, do que a gente preconiza quando faz a castração das cadelas e das gatas. Por exemplo, esse animal ainda vai continuar com o útero, esse animal vai continuar com algumas alterações hormonais, pode continuar apresentando pseudociese, esse paciente vai continuar apresentando sinais de cio, esse animal a gente não vai ter, né, um benefício sobre a neoplasia de mama. Então, fazer a histerectomia, deixando os ovários, não tem muita justificativa na medicina veterinária. E a ovariectomia, que seria o contrário, né? A gente tira os ovários e deixa o corpo uterino. Tem justificativa você fazer isso? Por que que eu deixaria um corpo uterino sem uma função, né? Já que a cadela não vai gestar, porque a gente tirou os ovários, tirou os hormônios, tirou a fonte, né, dos óvulos da cadela, ela não vai gestar. Então, por que que eu vou deixar o útero nesse paciente? Há a possibilidade desse paciente desenvolver uma piometra? Então, nós vamos discutir um pouquinho rapidamente sobre esse assunto. A ovariectomia,
né, que é a retirada somente dos ovários, há uma discussão atual relacionando: vamos tirar só os ovários ou vamos tirar os ovários e o corpo do útero junto? Então, quem é a favor, ou os trabalhos que nos mostram as vantagens de se fazer uma ovariectomia, relatam as seguintes vantagens. Primeiro, quando você faz uma ovariectomia, a sua incisão ela é menor, pode ser menor. Você não precisa estender tanto a sua incisão, e assim você tem uma cirurgia menos invasiva. Porque se você tiver que tirar o útero, a sua incisão tem que se estender um pouquinho, senão você não consegue tirar o útero do paciente. Assim, obviamente, em consequência disso, o tempo cirúrgico é menor, o tempo de anestesia é menor, e assim também o risco anestésico acaba diminuindo. Tem menor risco de hemorragia, ou seja, os estudos mostram que você tem uma chance menor de complicações no pós-operatório. Mas a ovariectomia, pessoal, tem que ficar claro que ela só vai ser feita no sentido quando a gente está pensando em uma ovariectomia eletiva. O paciente não tem nenhum problema, tá? Não é porque ele tem uma piometra, ele não tem de repente, fetos, né, mumificados, eles não têm fetos mortos retidos. Nesse caso, a gente não realizaria a ovariectomia. Então, a ovariectomia eletiva, ou seja, o paciente, perdão, ele não tem nenhum problema e você poderia realmente tirar só os ovários para que aquele paciente não se reproduzisse, certo? Mas qual é a desvantagem? Como eu te disse, né? Como eu disse para vocês, o útero permanece, mas não tem mais os ovários. Então, não temos caso, não há possibilidade de você ter piometra, porque para ter a piometra, você tem que ter toda aquela ação hormonal atuando sobre o útero para que a gente tenha, então, a ocorrência da piometra. Se você não se lembra como que acontece a piometra, nós temos uma aula aqui na área de aulas ao vivo com a professora Thais, onde ela fala um pouquinho da piometra, fala como que acontece, quais são as alterações hormonais que a gente percebe, que aí vocês vão ficar mais fixo ainda, que se você tirar os ovários, deixando o útero, não há chance de ter piometra, já que nós não temos os hormônios atuando sobre esse órgão. Qual que seria a desvantagem? Ah, nós vamos deixar então o útero que não tem função. Não vai ter piometra, ok, não vai ter piometra. O único problema seria aquele paciente desenvolver naquele útero que ficou, desenvolver algumas neoplasias, por exemplo, uma neoplasia uterina. Só que isso acontece numa porcentagem muito pequena de animais, menos do que 3%. Não é uma neoplasia extremamente comum. Então, preconiza-se hoje, vamos realmente realizar a ovariectomia ao invés da ovarioesterectomia, porque a chance de ter uma neoplasia uterina vai ser pequena. E se tiver, aí sim a gente faria somente a esterectomia nesse caso, certo? Agora, quando nós estamos falando do complexo hiperplasia endometrial cística, piometra, que vocês encontram na aula com a professora Thais, quando aí sim você já tem pacientes que têm neoplasia uterina, se o seu paciente tem outros problemas uterinos, como uma torção uterina, uma ruptura uterina, por exemplo, depois de uma distocia, ou se os fetos vieram a óbito dentro do útero do paciente, aí, gente, não há discussão. Nesse caso, nós não fazemos a ovariectomia. Aí sim, nós fazemos a ovário e esterectomia. Tiramos o útero e tiramos também os ovários. Mas é uma questão muito mais cultural de você, aqui no Brasil, nós realizamos a ovarioesterectomia, né? Porque já se faz isso há muitos e muitos anos, mas se nós olharmos principalmente para a Europa, na Europa eles não utilizam ovarioesterectomia, eles fazem ovariectomia. E para você que gostaria de estudar um pouquinho mais sobre o assunto, eu trouxe aqui somente 2 trabalhos. Se você procurar, né, nos sites de busca na internet, você encontra muito mais trabalho relacionando vantagens e desvantagens da ovariectomia frente à ovarioesterectomia, problemas que você pode ter com a ovariectomia, problemas que você tem com maior frequência quando você faz a ovarioesterectomia. Então fica aí a sugestão de 2 trabalhos, de 2 artigos científicos que você encontra facilmente em sites de busca, tá? Para você que tem interesse nesse assunto. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das principais indicações para você realizar uma ovarioesterectomia. Normalmente, o que é mais comum
é aquele proprietário que busca o seu atendimento porque ele não quer que o paciente dele, que o animal dele, né, tenha gestações. De repente, ele tem uma cadela e um cachorrinho em casa, ou ele tem uma cadela que vive numa fazenda, num sítio, e ele não quer que outro cachorro, porventura, venha entrar na propriedade e acabe, levando a uma gestação. Também há indicação daquele proprietário que não tem nenhum cachorro em casa, nenhum macho, mas às vezes o cio, né, aquele sangramento, alteração de comportamento a cada 6 meses pode incomodar, e aí ele prefere então optar pela ovário-esterectomia. Outras indicações, mas aí indicações mais relacionadas a problemas, né? A gente falaria que a ovariosterectomia teria mais fins terapêuticos, seria profilaxia de neoplasias. A gente já falou sobre isso em uma aula, né? Também tem lá na área de aulas ao vivo uma aula comigo falando sobre quando fazemos ovariosterectomia, a idade em que você deve indicar a ovariosterectomia para o seu paciente. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha lá, uma aula super legal, super completa. Então, há uma relação da ovarioesterectomia com uma redução da neoplasia mamária. Também para tratar outras neoplasias. Por exemplo, você tem um paciente que tem uma neoplasia no útero, um paciente que tem uma neoplasia no ovário, a OHE, perdão, é indicada como tratamento. Pseudocese frequente, que é o que a gente erroneamente às vezes chama de gestação psicológica, né? Que na realidade de psicológica não tem nada, é toda uma alteração hormonal que o paciente tem, mimetizando, né, essas alterações como se ela realmente tivesse prenha. As alterações hormonais mimetizam, né? Aquelas mesmas alterações que acontecem quando ela está gestante. Então, quando o paciente ele sempre tem, sempre depois do cio, ela tem a pseudociese, a gestação falsa, né? A gente também indica a ovarioesterectomia. Como eu já disse, é tratamento do complexo hiperplasia endometrial cística barra piometra. Outras indicações, quando nós temos cistos ovarianos, hiperplasia da vagina, que também tem a relação com a secreção dos hormônios, prolapso uterino ou prolapso vaginal. Quando você tem um paciente que tem quadro de distocia porque ele tem algum defeito, por exemplo, é aquele paciente que teve uma fratura na pelve e a abertura pélvica dele ficou diminuída, dela, né, ficou diminuída e ela não consegue parir. Então, há indicação para que ela não entre em um novo quadro de distocia. Quando nós temos ruptura uterina, quando nós temos morte fetal. Então, aqui eu trouxe algumas imagens para ilustrar isso que eu acabei de falar, de algumas alterações que nós temos indicação da ovarioesterectomia. Nessa figura acima, então, nós temos uma neoplasia no útero. Não sei se dá para vocês perceberem, mas aqui nós temos um corno uterino e uma neoplasia relativamente grande, né, acometendo esse corno uterino. Aqui ao lado, um cisto ovariano. Abaixo aqui nós temos um útero com piometra, né? Dá para perceber aí como que esse útero está aumentado. Então, a piometra, o tratamento é cirúrgico na grande maioria das vezes. Um outro quadro aqui ao lado, onde nós temos uma torção uterina. Então, esse útero que teve uma torção ao redor do seu próprio eixo, há comprometimento da vascularização, ele vai ter isquemia, necrose, ruptura. Então, também tem indicação de você fazer a ovarioesterectomia. Dito então das indicações, vamos falar um pouquinho da anatomia. Se você quer ser cirurgião, se você gosta da área de cirurgia, não pode esquecer, o profissional de cirurgia tem que saber de anatomia, porque um profissional de cirurgia que não sabe de anatomia acaba sendo até um perigo, né? Você precisa saber de anatomia, porque por isso que sempre que eu vou falar de algum assunto, a gente relembra da anatomia, para a gente inclusive entender o procedimento que a gente vai fazer.